Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre o primeiro rei, Reis 13 e 14. Um profeta prediz contra o altar, a desobediência e o castigo do profeta, a persistência de Jeroboão no pecado, a profecia de Aias contra Jeroboão, o reinado de Roboão de Judá. Primeiro Reis 13. E eis que por ordem do Senhor veio Judá, de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homem se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhes seu pai: por, por que caminho se foi? E os seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus, e achou-o sentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá
e disse, viesse de Judá, e disse o homem, sou. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém lhe disse o homem, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde vieste. E ele lhe disse, também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que ele tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, portanto, fosse rebelde à ordem do Senhor, e não guardasse os mandamentos que o Senhor, teu Deus, lhe mandara. Antes voltasse e comesse pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera, não comerás pão nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu o pão e depois que bebeu, abordou o jumento para o profeta que fizeram voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E foram e disseram na cidade por onde o velho profeta habitava. E ouvindo o que o profeta que eu fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor, por isso o Senhor o entregou aos leões, que o despedaçou e matou, segundo a palavra do Senhor, que o Senhor lhe dissera. Então disse o seu filho, albardai-me o jumento, e ele o abardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pôs-lo em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para chorar e enterrar, e colocou o cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam, dizendo, ah, irmão meu, e sucedeu que, depois de haver sepultado, disse a seus filhos, morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus será sepultado, pondo os meus ossos junto com os ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra toda a casa dos altos que estão nas cidades de Samaria. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho antes de todo o povo, tornou a consultar sacerdote
dos lugares altos, e qualquer que queria consagrava sacerdote dos lugares altos. E isso foi causa do pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. 1 Reis 14. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló, eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre esse povo. E leva contigo 10 pães e bolo e uma botija de mel. E vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a esse menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrando na casa de Aias, e já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aias: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhes falará, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra pessoa. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: Entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti como com duras novas. Vai dizer a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel. E rasguei o reino da casa de Davi e dei a ti, e tu não fosses como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses em imagem de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo homem, até ao menino, tanto o escravo como o livre. E em Israel lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todo se acabe. Quem morrer de Jeroboão, na cidade os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor disse: Tu, pois, levanta-te e vai para tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel,
que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia. Que digo eu, há de ser já também o Senhor ferirá a Israel a- como se agita a cano nas águas, e arrancará a Israel dessas boas terras que tinha dado aos seus pais, e os espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando o Senhor a ira. Entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tirsa. Chegando ele ao limiar da porta, morreu o menino. E sepultaram, e todo Israel pranteou conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aias, o profeta. Quanto aos mais altos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias de Jeroboão, que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, e era o nome da sua mãe Naamá, a Amonita. Fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e como seus pecados que cometeram provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram, porque também eles edificavam altos e estátuas e imagem de Aserá sobre todo o alto inteiro e debaixo de toda árvore verde. Havia também um sodomista na terra, fizeram conforme a toda